Olha, o Ministério Público de Mato Grosso reivindica do Estado a construção e reforma do Centro Socioeducativo. Ao vivo, a repórter Luciana Gavilha tem as informações. Bom dia, Lu. Bom dia, Edivaldo. Olha só, o Cadeia Neles sempre está exibindo, né, a precária situação das unidades, né, os centros socioeducativos. É uma demanda muito importante, principalmente também para o Ministério Público Estadual. Por isso, nesta última segunda-feira, Edivaldo, o MP teve uma reunião lá no Palácio Paiaguás com o governador Mauro Mendes, cobrando, olha só, um acordo judicial que foi descumprido, isso na ex-gestão, né, quando o governador era Pedro Tax. Então, sobre este assunto, eu vou conversar com o promotor, engasguei aqui, desculpa, para falar para a gente sobre esse encontro, Paulo Prado, com o governador Mauro Mendes, que o senhor foi cobrar um acordo judicial que não foi cumprido. O que aconteceu e que descumprimento é esse? Bom dia. Bom dia, em primeiro lugar, é um prazer estar com vocês, meu amigo Edivaldo, neste programa que atinge todo o estado de Mato Grosso. O que acontece é que, infelizmente, os jovens estão cada vez mais agressivos. Aumentou muito, Edivaldo. Adolescentes praticando roubo, roubo seguido de morte, que é o latrocínio. E o Comando Vermelho tem aliciado muitos adolescentes. E hoje vários homicídios, vários crimes graves são praticados por adolescentes com 16, 17, 18 anos de idade. E nós não temos mais locais para colocar esses atores, ou melhor, autores de atos infracionais graves. O delegado prende, o promotor pede a prisão, pede para manter a prisão, o juiz não tem onde colocar. Em locais, por exemplo, como Sinop, está superlotado, precisa ampliar Sinop. Cáceres, não tem condições de Cáceres, e Cáceres é rota do tráfico de drogas. O local onde os adolescentes infratores ficam internados está hiperlotado, superlotado. Então nós temos o quê? Apenas o Complexo Fazendinha, o Pomeri, para todo o estado de Mato Grosso. Tangará da Serra, não temos local para colocar. Barra do Garça, não temos local para colocar. Então o Ministério Público propôs diversas ações que demoraram 10 anos, 12 anos e transitou em julgado. Conversamos à época com o governador Pedro Tax, porque existia um pedido de intervenção em Mato Grosso por descumprir decisão judicial. Sentamos com a equipe do governo anterior e o governo anterior propôs um cronograma, pediu mais um Ministério Público, novamente, pensando no estado de Mato Grosso, pensando na harmonia entre as instituições, colaborou, cedeu e, novamente, esse cronograma proposto pelo próprio Executivo, assinado pelo próprio governador, pelo Procurador-Geral do Estado e demais autoridades, não foi cumprido. Agora, diante desse encontro que houve no Palácio com o governador, ele não sabia a respeito dos detalhes desse descumprimento, deve ter observado que a questão é muito séria, é urgente, digamos assim. Ele deve apresentar um cronograma de reformas, revitalização, ampliação. O que ficou acordado nesse encontro? Eu quero aqui destacar a sensibilidade do governador Mauro Mendes. Ele reuniu com todo o seu staff, o Procurador-Geral de Justiça, Dr. José Antônio Borges, estava presente. Ele também trabalhou muitos anos na infância e juventude, fez questão de estar presente diante da gravidade. O governador ficou surpreendido, não esperava um quadro caótico como esse. Por exemplo, Rondonópolis tem dinheiro bloqueado e até agora a obra não saiu do papel. Barra do Garças tem dinheiro bloqueado e a obra não sai do papel. O governador reuniu mais de 20 membros da sua equipe, pediu um prazo de 10 dias, senti que ele está preocupado, que ele está sensibilizado, ele está vendo esse quadro de violência no estado de Mato Grosso.
ele informou que vai sentar com todos os gestores da sua administração e vai chamar o Ministério Público um novo encontro nos próximos 10 dias para encontrarmos um caminho, porque tem adolescente matando aí em liberdade, tem adolescente roubando em liberdade. Daqui a pouco, Edivaldo, a sociedade vai começar a praticar justiça com as próprias mãos. O delegado prende, o cidadão que é vítima vê o ladrão que roubou o seu estabelecimento comercial solto. Ninguém faz nada, eles vão começar a praticar justiça com as próprias mãos. E com isso, pessoas inocentes, primeiro que ninguém quer isso. Primeiro que nós não vivemos num estado de selvageria. Nós queremos que a lei prevaleça. Nós queremos que a norma legal prevaleça. E que pessoas inocentes sejam poupadas dessa violência que hoje assola o país. Tem uma coisa preocupante aí, né? O ex-gestor, o ex-governador deixou um legado de descumprimento de um acordo judicial. Que garantias existem, né? Se esse atual governo, como o senhor mesmo disse, apresentou uma certa sensibilidade, deve cumprir com os prazos, né, emergenciais que se pede neste caso? Infelizmente, essa autoridade vai ser responsabilizada, tanto civilmente como criminalmente. O que nós queremos é que o Estado de Mato Grosso, amanhã ou depois, não seja réu numa corte internacional. Foi isso que eu mostrei para o governador, Mauro Mendes, foi governador. O Ministério Público está preocupado com Mato Grosso, não é com a figura do governador, do ex-governador, do futuro governador. É a imagem do povo mato-grossense, do Estado de Mato Grosso, que assina um documento oficial e não é capaz de cumprir. Isso é um absurdo. Promotor, a sociedade está preocupada com os crimes, né, que esses adolescentes em conflito com a lei cometem. O senhor mesmo citou homicídio, latrocínio, ou seja, todos os tipos, né, de crimes hediondos, já que eles são militados aí pelas siglas principais, né, desse país que atuam, o Comando Vermelho, o PCC. De que forma, né, hoje, os centros que existem, mesmo de forma precária, eles conseguem estar recuperando, ressocializando esses adolescentes? Como está, não consegue nada. Como está, não consegue nada. O que precisa nesse país é um movimento nacional, e o ministro Moro está tentando, para nós pensarmos a violência brasileira como um todo. Se nós não combatermos o tráfico de drogas, a droga, a cocaína, entra no Brasil 70% pela divisa Mato Grosso-Bolívia, aqui em São Matias. Se você fizer um levantamento hoje de todos os adultos e adolescentes presos, eu garanto para você que 80% tem ligação com o tráfico de drogas. Nós temos que parar de enxugar gelo. Tem que ter uma operação nacional, uma força nacional, para fecharmos a fronteira, não permitirmos a entrada da cocaína, a entrada de armas. Então não se pode pensar uma política nacional de combate à criminalidade isoladamente. Hoje, o que está acontecendo? O Comando Vermelho e o PCC percebeu que a logística é melhor firmando raízes em Mato Grosso, porque está próximo da Bolívia. Então, está aumentando, proliferando em Mato Grosso essas organizações criminosas que são extremamente cruéis e violentas. E essas organizações criminosas estão seduzindo os adolescentes. As famílias não têm emprego, os jovens não têm perspectiva nenhuma de vida. Eles são o que? Chamados para o crime. E no crime, ou eles se perpetuam ou morrem cedo. E aumenta essa tragédia social que nós vivemos. O cenário que o senhor desenhou, o senhor defende que a maioridade penal pode ser benéfica ou não? Eu acho que nós não podemos reduzir a maioridade penal sem realizarmos grandes transformações sociais nesse país. Porque se é para reduzir 16 anos, não significa nada, reduza para 12 logo. Porque o garoto de 12 anos sabe o que ele está fazendo. O problema não é a redução da maioridade penal. O problema é nós enfrentarmos a causa de maneira profunda, porque cadeia não resolve o problema de violência e criminalidade. Ok, obrigada pelas informações. Bem, Edivaldo, este então é o cenário preocupante, né? Mas o Ministério Público está fazendo a sua parte, está cobrando do governo, do Estado, do Poder Executivo o cumprimento desse acordo judicial que pede reforma e construção de unidades socioeducativas em Mato Grosso. Eu volto com você aí no estúdio.